Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo num dos ensinamentos mais centrais e, olha, talvez um dos mais esquecidos da filosofia maçônica, as 7 artes e ciências liberais. Sabe, é aquele conceito que todo maçom já ouviu falar, mas que o verdadeiro significado, esse muitas vezes fica meio no ar, né? É um verdadeiro mistério. Então, vamos direto ao ponto com a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Por que, afinal, um sistema de educação lá da Idade Média, algo que parece tão antigo, ainda é visto como, assim, fundamental para a maçonaria hoje em dia? Parece estranho, né? Mas a resposta é surpreendente. Para a gente entender isso direitinho, nosso papo vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, a gente vai entender o que é esse ensinamento antigo. Depois, vamos ver de onde veio essa ideia de artes para homens livres. Aí, a gente entra no trivium, que é o domínio da palavra, e no quadrivium, o segredo dos números. E no final, a gente amarra tudo, mostrando como isso se conecta com a busca por luz e o autoaperfeiçoamento. É curioso, né? Porque dentro da fraternidade, todo mundo é apresentado essas artes e ciências. A importância delas é mencionada. Mas na prática, pouca gente hoje em dia para realmente se aprofundar no que elas significam. É como se fosse uma sabedoria meio escondida, sabe? Ali esperando para ser redescoberta por quem está realmente buscando conhecimento. Então, que artes são essas, afinal? Bom, são essas 7 aí: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, música e astronomia. Pode parecer uma lista aleatória hoje, mas na Idade Média isso era tudo. Acreditava-se que essas 7 matérias juntas eram basicamente a soma de todo o conhecimento que importava. Era o kit completo, o manual de instruções para uma educação de verdade. Mas de onde é que veio essa ideia? Para entender a origem disso tudo, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para a Antiguidade Clássica, para entender o que a palavra liberal realmente significava naquela época, especialmente quando o assunto era educação. E o segredo está todo no nome. Liberal vem do latim liber, que significa livre. Simples assim. Então as artes liberais eram literalmente o conjunto de matérias que eram consideradas dignas de uma pessoa livre. Era o tipo de estudo para quem tinha o privilégio de buscar conhecimento pelo prazer de conhecer, e não por obrigação. E aí a gente chega numa divisão bem importante, porque se existiam as artes liberais, existiam também as iliberais, ou as artes operativas. A diferença é gritante. Enquanto as artes liberais buscavam conhecimento por si só, para expandir a mente, as iliberais eram totalmente práticas. Eram ofícios ensinados para alguém ganhar a vida, por uma necessidade econômica. Basicamente, uma era para a alma, a outra era para a mão na massa. E o que é impressionante é a jornada dessas ideias através do tempo. Muita gente pensa que isso é coisa da Idade Média, mas não. As raízes estão lá na Grécia Antiga, com figuras como Pitágoras e Platão. Depois, sim, foram organizadas na Era Medieval. E lá pelo século XVIII, a maçonaria especulativa abraçou esses conceitos. E o mais incrível, elas estão vivas até hoje, como uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal. Ok, então essas 7 artes não são um bloco só. Elas se dividem em 2 grupos. Vamos começar pelo primeiro, o trivium. Pensa no trivium como a nossa caixa de ferramentas da comunicação. É aqui que a gente aprende a dominar a linguagem, a se expressar e, mais importante, a pensar de forma crítica. E o nome, olha, já entrega o jogo. Trivium quer dizer, literalmente, o lugar onde 3 caminhos se encontram. E que caminhos são esses? Simples: gramática, retórica e lógica. São as 3 artes que, juntas, nos dão um domínio total sobre a palavra. O primeiro caminho é a gramática. E calma, não é só sobre decorar a regrinha de português, não. No sentido clássico, a gramática é a arte de organizar o pensamento. É como se fosse o alicerce, a estrutura que permite que a gente construa uma comunicação clara, precisa e, bem, elegante. Depois da gramática, vem a retórica. Se a gramática ensina a falar do jeito certo, a retórica ensina a falar de um jeito que impacta. É a arte da persuasão. É saber como organizar os argumentos e usar as palavras não só para informar, mas para influenciar, para inspirar, para realmente tocar as pessoas. E fechando o trivium, no topo de tudo está a lógica. A lógica é a ferramenta do raciocínio. É a arte que nos ensina a separar o que é verdade do que não é. Mas no contexto maçônico, isso vai além. A lógica é aplicada para uma coisa muito específica, para a gente entender nossos deveres, nossas responsabilidades morais, tanto com o que é superior quanto com o próximo. Beleza, dominamos a palavra com o trivium e agora? Agora a gente vai para o segundo grupo, o quadrivium. Se o trivium organiza o nosso mundo interior, o nosso pensamento,
O quadrívio nos ajuda a entender o mundo exterior. É o caminho para decifrar a ordem do universo através dos números e da natureza. E como o nome sugere, aqui são 4 caminhos. O quadrivium é formado pela aritmética, geometria, música e astronomia. Para os antigos, essas 4 artes não eram matérias separadas, eram, na verdade, a chave mestra para decifrar os padrões, a lógica, os segredos do universo, tudo isso através da linguagem dos números. A base de tudo aqui é a aritmética, a ciência dos números. No nível mais básico, é o que a gente usa para calcular, para medir o mundo ao nosso redor. É bem prático, certo? Mas, na maçonaria, a aritmética ganha uma camada de significado muito, mas muito mais profundo. E essa citação aqui, ela resume tudo de forma brilhante. A maçonaria pega uma ciência exata, a aritmética, e a transforma num guia para a vida. Pensa bem, somar sempre ao conhecimento, nunca diminuir o valor do próximo e multiplicar a bondade. É pura filosofia de vida, mas contada com a linguagem da matemática. É genial. A geometria. Falar da importância da geometria na maçonaria é quase chover no molhado, né? É a ciência que é literalmente a base de toda a fraternidade operativa. Mas, simbolicamente, ela vai muito além. Ela representa a retidão, a moralidade. Aquela ideia de agir sempre no esquadro com as outras pessoas. Ou seja, de forma justa, correta, honesta. Agora, música. Pode parecer meio fora de lugar aqui, né? Mas para os antigos, a música era a prova de que o universo tinha uma harmonia matemática. E quem sacou isso primeiro foi Pitágoras. Ele descobriu que as relações entre as notas musicais eram puramente numéricas. Ou seja, aquela beleza toda que a gente ouve, no fundo, é matemática pura. É a ciência se transformando em arte diante dos nossos ouvidos. E para fechar o quadrivium, temos a astronomia. Essa era a arte de olhar para o céu e enxergar a ordem no caos. Era ver a grande simetria da mão divina no balé dos planetas e estrelas. E não é à toa que tantos símbolos maçônicos importantíssimos, como o Sol, a Lua, as estrelas, vêm todos daí, dessa observação do cosmos. Certo, a gente passou por tudo isso, pela palavra, pelos números, mas a pergunta que fica é: o que tudo isso tem a ver com a maçonaria hoje? E a resposta é tudo. A conexão está na jornada de autoaperfeiçoamento, naquela busca constante por luz, que nada mais é do que a busca por conhecimento. A maçonaria tem um símbolo perfeito para essa jornada: a transformação da pedra bruta na pedra polida. A pedra bruta somos nós, no nosso estado natural, cheios de arestas. E a pedra polida é a nossa melhor versão. E as 7 artes liberais, elas são literalmente as ferramentas. São o martelo e o cinzel que a gente usa para se lapidar, para se tornar uma pessoa melhor, pronta para ajudar a construir um mundo melhor. E aquele famoso lema "haja luz" não é só uma frase bonita, é um compromisso, um chamado para a educação que é levado muito a sério. É uma afirmação sobre a necessidade de nunca parar de buscar conhecimento. É uma tradição que atravessa os séculos, conectando quem está hoje na fraternidade com os irmãos do passado. Isso tudo nos leva a uma última reflexão, que serve para todo mundo, não importa a filiação. Como é que essa estrutura tão antiga, esse mapa para o conhecimento que equilibra tão bem a palavra e o número, a arte e a ciência, como é que isso pode inspirar cada um de nós a buscar o nosso próprio aprimoramento, aqui e agora, no mundo em que vivemos?